Se for possível, eu gostaria de trabalhar 2 textos de Provérbios. E eu preciso relembrar algumas coisas com vocês. Eu queria trabalhar esse texto em primeiro lugar. Está no início do livro de Provérbios, até o capítulo 8. É falado muito sobre a relação de pai e filho, mas é falado da seguinte maneira: meu filho, filho meu. Ele colocou o pronome possessivo, falando lá em Provérbios, de que o filho tem que ter uma sensação de pertencimento, tá? Nós vamos falar sobre essa sensação daqui a alguns dias. Eu gostaria de relembrar para vocês o funcionamento da nossa alma. Depois de semana passada eu fiquei considerando em oração e pensando numa maneira melhor de apresentar esse tema para vocês. Vocês lembram que nós temos 3 elementos na alma. Então todo ser humano tem esses 3 elementos na alma dele: o que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido. Vamos fazer? Pensamento, emoção e vontade. Entendam o seguinte: o pensamento produz a emoção. Essa é a regra. E o pensamento e a emoção decidem a vontade. Então a vontade é ponta final de corda. O alvo da gente, no ajudar um filho, no edificar um filho, o alvo da gente não pode ser a vontade dele. Você vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Porque se você mirar a vontade, isso funciona durante um tempo enquanto eles são pequenos, eles têm medo da gente. Você pega um desenho de uma criança de 5 anos de idade, ela desenha, você pega um sulfite, ela desenha a perna desse tamanho e o corpinho desse tamanho, de um ser humano. Porque a criança, ela olha a vida de baixo para cima. Então nós somos gigantes para elas. Elas têm medo da gente. Então o que acontece? Se você ganhar a vontade, não quero isso, você vai fazer isso. Se você ganhar a vontade, isso vai funcionar durante um tempo. Porém, o que decide a vontade? O pensamento e a emoção. Quem é mais emocional tem mais peso para a emoção decidir. Quem é mais racional tem mais peso para o pensamento tomar a decisão. Então vai variar do jeitinho que a criança é. Então pessoas muito frias, muito racionais, muito objetivas, é assim. Assim. Acabou. Porque eles são racionais, eles estão decidindo baseado no pensamento. Quem é mais emocional, chora, sofre. Algumas crianças são assim. Vai conversar com você já chorando, se debulha em lágrimas. É quase um drama que faz. Por quê? Porque carrega um pouquinho mais na emoção. O problema é que a vontade foi decidida baseada ou no pensamento ou na emoção. A emoção é um aspecto muito importante da vida da gente, mas a emoção não deveria governar, porque a emoção muda de dia para dia. Tem dia que você acorda amando, tem dia que você acorda querendo separar. Então a emoção varia. O pensamento, ele costuma ser mais estável. Por isso que nós temos que aprender a preservar a emoção, mas tomar decisões baseadas no entendimento da gente. É este entendimento que vai fazer isso. Porém, como eu falei para vocês, considerando semana passada, eu me lembrei desse texto. Esse versículo inicia em Provérbios dizendo assim: mas aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então preste atenção no que eu vou te falar. Para a formação de um filho, não há órgão mais importante que o ouvido.
Porque é pelo ouvido especialmente que entra a compreensão. É pelo ouvido que a mente é alimentada. Nós estudamos lá atrás vocês já me ouviram falar isso. O que ensina um bebezinho a pensar? Em geral, a criança começa a falar em torno de 2 anos de idade. O que alimentou a mente dela e fez com que ela construísse palavras, construísse frases? Os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos é o que alimentam a mente da gente. A mente recebe informação pelo corpo. Os sentidos produzem os pensamentos da gente. Se o pensamento é o principal elemento que me leva a tomar decisão, o que você tem que cuidar na cabeça do teu filho? Do que vai entrar na cabeça dele. Vocês estão entendendo? O que entrar na cabeça dele vai levar ele a tomar uma decisão depois. Gente, é impressionante. Você nunca tem noção do que vai grudar ou não na mente de uma criança. Por isso você precisa entender que não há elemento mais importante na formação de um filho do que o ouvido e os olhos dele. Porque é pelos olhos e pelo ouvido que as informações entram. Vocês estão conseguindo entender? Então nós temos que parar de insistir em tentar ganhar a vontade da criança. Nós temos que fazer o quê? Ganhar o ouvido dela. Porque se ela compreender o que você está tentando ensinar, ela decide segundo a compreensão que entrou. Fez sentido para vocês? Então o alvo da gente, por isso que eu estou insistindo com vocês, não dá para ter grito, não dá para levantar a voz, não dá para tumultuar o ambiente, não dá para fazer isso. Filho cresce numa rotina tranquila. Ele cresce saudável quando a rotina é tranquila. Ele aprende a ouvir. Aí deixa eu colocar uma outra coisa para vocês. Vocês já ouviram uma frase que diz mais ou menos assim: ou vem por amor ou vem pela dor. Esta frase, ela não é bíblica. A gente não tem isso nas Escrituras. Porém, ela faz um certo sentido. Eu vou dizer o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ou eu aprendo por ouvir, ou eu aprendo por sofrer. Então você vai ter que tomar uma decisão de como é que você quer ensinar o seu filho. Então você vai dar um puxão de orelha? Tá bom. É um sofrimento. Você vai dar um beliscão? Tá bom. É um sofrimento, ele vai mudar na hora. Porém, como é que você vai fazer na adolescência? Tenta pegar ele na adolescência. Ele dá no pé. Que dor você vai produzir na adolescência? Por isso, é uma questão de entendimento. Nós temos que compreender que eu quero que ele me ouça. E eu quero que ele me ouça num tom baixo. Porque se eu precisar subir o tom, fica mais difícil dele me ouvir. Eu não nego que tem alguns momentos em que a gente vai ser mais firme, vai ser mais determinado. Filho, chega. Você tem uma expressão mais dura, mais incisiva, porém o alvo da gente é que ele seja alcançado com um tom de voz tranquilo. Vocês estão conseguindo entender? Porque é o pensamento e a emoção que vão tomar a vontade. Fez isso com uma criança, você não vai ter problema com ela no futuro. Aí deixa eu avançar, vou te dar outro texto. Como águas profundas são os propósitos do coração de um ser humano. Porém, o homem de inteligência sabe descobri-los. Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu faço tem uma motivação interna.
tem um pensamento lá dentro. Eu faço o que eu faço porque tem um pensamento ou uma emoção que está me dominando. Por isso eu decido. E aí o texto está dizendo o seguinte: como águas profundas, é esse pensamento e é essa emoção. Então tem alguma coisinha que motiva a gente a fazer o que a gente faz. A mente e a emoção criam valores dentro deles. Vocês estão me entendendo? E esses valores é que vão levar a decidir. Então, o que é um bom pai e uma boa mãe? Este bom pai e esta boa mãe vão fazer o quê? Vão comunicar, vão falar e vão pôr essa criança falando, porque ela vai revelando o que está dentro dela. Como águas profundas são os propósitos do coração do ser humano. Mas o homem de inteligência, gente, inteligência aqui não é português, matemática, geografia, não é quem tira 10 em prova, não. O homem de inteligência diante de Deus é o homem que cumpre os princípios de Deus. À medida que eu pratico os princípios de Deus, aquilo vai funcionar. Eu passo a ser um homem de inteligência. Vocês estão conseguindo entender? E aí eu consigo ver qual é a motivação que está lá dentro do ser humano. Esse exemplo que eu estou dando para vocês vai valer muito a partir dos 12 anos. Porque a partir dos 12 anos o filho começa a tomar mais decisões. E ele decide baseado no que ele pensa ou no que ele sente. É assim que funciona. Então a decisão, como eu estou explicando para vocês, ela é ponta final de corda. O que nós vamos cuidar é da mente e da emoção da criança. Fez sentido? Aí eu continuo, versículo 11 no capítulo 20, diz assim: até a criança se dá a conhecer naquilo que faz, se o que ela faz é certo ou errado. Então o texto aqui está ensinando algo importante. Diz que a criança se denuncia. Vou dar um exemplo comum. Você já viu a criança segurando o controle da TV e você diz assim: você está com o controle da TV? Não. Você não está com o controle da TV? Não. E ele com o controle da TV. E a criança, ela dá pistas daquilo que ela está fazendo. Por isso, meninas, estou chamando vocês de meninas, vocês é quem vão perceber. Vocês é quem vão perceber e o homem vai intervir. Mas a gente precisa da percepção de vocês. Vocês é quem sabe aquilo que está acontecendo com o filho. Vocês sabem dizer se está triste, se está alegre, se está chateado, se está cansado, se está doente. É uma coisa impressionante. Mãe é quem tem percepção. Até a criança se dá a conhecer se o que faz é puro ou não, reto ou não. Então, meninas, não deixem as tarefas sobrecarregarem vocês. Vocês vão fazer ela do mesmo jeito. Vocês fazem ela sorrindo ou queixando. Estou certo ou não? Você tem que fazer a tarefa do mesmo jeito. Aprenda a fazer de boa. Você vai ter que fazer do mesmo jeito. Faça ela de boa. E enquanto você está fazendo as tarefas, mantenha um espírito de oração diante de Deus. Deus, me dá compreensão. O que está havendo? O que meu filho tem? Deus, eu não estou vendo alguma coisa que eu preciso ver? Deus, regula a minha visão, regula o meu entendimento, para eu compreender o que está acontecendo com os meus filhos e poder sugerir para o meu marido aquilo que é adequado. Vocês estão conseguindo entender? Porque a criança, ela se manifesta, ela revela desde muito cedo as tendências que ela tem. Ela pode ter uma tendência na sexualidade, você vai perceber desde cedo, porque ela vai denunciar o comportamento. Ela pode ter uma tendência de não falar,
de ser calada demais. Você vai perceber isso de cedo. Tem criança que pensa alto, fala tudo, vai se meter em problema na vida adulta. Porque quem fala demais procura angústias para a sua alma. Você vai corrigindo isso desde cedo nela. Só que, especialmente a mãe, é quem vai perceber isso. Só que aí o texto é maravilhoso. O texto continua e diz assim: o ouvido que ouve, o olho que vê. O Senhor os fez tanto um como o outro. O que está dizendo? Está dizendo que é para você apurar os teus olhos e os teus ouvidos, para você perceber a tendência que a criança está tendo. Ela tem uma tendência dentro dela. A gente já nasce com isso. Então, por que uma criança tem problema de sexualidade, outra tem problema de língua, outra tem problema de rebeldia, uma vai ter problema de droga ou de bebida? Por que não é diferente? Por que tem aquela tendência? Porque a Bíblia diz que os pecados da família são repetidos até a 3ª e 4ª geração. Cada família tem uma tendência pecaminosa. Cada sistema familiar tem uma tendência. Tem pecados que se destacam, que se sobressaem naquele sistema familiar. Vocês estão conseguindo entender? Esses pecados, então, que estão nesse sistema familiar, eles precisam ser vistos pelos pais. Em especial, quem percebe antes é a mãe. Vocês estão entendendo? E aí, não para. Olha o que diz no versículo seguinte: não ames o sono, para que não empobreças. O que ele está falando? Aquilo que você perceber, você não vai dormir, não. Você vai lá e vai agir. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarão teu próprio pão. Meus queridos, vocês têm noção do que é ter um jovem, um filho da gente, com um problema? Na juventude, tua cabeça não desliga dele nunca. Por isso que a hora de agir é desde cedo. A hora de agir é desde cedo. Porque depois da adolescência, 18 anos para frente, a intervenção nossa diminui. O poder nosso de intervir com o filho diminui. Então o texto está ensinando que a criança tem tendências e o homem de inteligência sabe perceber. Aí está dizendo que a criança se dá a conhecer e está dizendo que é para eu apurar os meus olhos e os meus ouvidos naquilo que a criança está fazendo. E a última coisa, eu não vou empobrecer. Eu não vou amar o sono, para que eu não empobreça. Porque um filho problemático na juventude pode consumir anos da sua vida. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir desde cedo. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, dele não vai se desviar. Então, nas igrejas evangélicas, e talvez um pouquinho nas igrejas católicas, nós somos ensinados o seguinte: ensina sobre Cristo, e ainda quando essa criança for velha, ela não vai se desviar. Se isso fosse verdade, nós não teríamos filhos desviados. Então o texto não está ensinando isso. Vamos estudar um pouquinho o texto. Essa palavra ensina, ela é tirada de um original hebraico chamado pálato, céu da boca. Passa a tua língua aí no céu da boca. Sentiu? A palavra ensina é tirada de lá, de pálato, do céu da boca. Tá, o que o texto está querendo ensinar? Quando que essa expressão era usada? Essa expressão era usada em duas situações.
Era usada quando você colocava um freio na boca do cavalo para você segurar o cavalo. Mas era usado também pelas parteiras hebreias. Em que situação? As parteiras iam lá, pegavam um filho, e o filho tinha dificuldade de sugar o seio da mãe. Ele não tinha força na mandíbula para sugar o seio. O que a parteira fazia? Ela ia lá num jarro de vinho, tirava o vinho e metia o dedo na borra do vinho, naquela coisa que fica embaixo do vinho. Metia o dedo lá, aquilo é vinagre. Ia e passava no céu da boca da criança. Qual é a reação se você passar vinagre? A criança tentava tirar aquela acidez exercitando a mandíbula. Você já viu o bebezinho fazer isso? Então, o que o texto está ensinando? O texto está ensinando o seguinte: que tem algumas tendências que o teu filho tem que vão ter que ser freadas. Você não pode deixar ele correr solto. Se você deixar aquela tendência avançar, aquela tendência pode virar um problema. Você está me entendendo? Porém, o que ensina quando diz que passa a borra no céu da boca? O texto está ensinando que tem algumas coisas que o teu filho não tem, que você vai ter que induzir ele a ter. Você está me entendendo? Todo filho nosso nasce com virtudes e com defeitos. Tem algumas tendências que ele tem que você tem que segurar. Você não pode deixar ele caminhar solto naquilo, porque ele vai dar problema lá na frente. Porém, tem algumas outras coisas que ele não tem, que você vai ter que fazer o quê? Instigar ele a ter. Está conseguindo entender? Porém, o que tem que ser freado e o que tem que ser induzido? Mamãe é quem vai perceber. Papai também percebe, mas percebe de um jeito mais limitado. E homem não tem percepção de determinadas coisas. Por isso nós precisamos das meninas tranquilas, quietinhas. Sim? Aham. Deus vai fazer isso. Porque Deus chama a existência o que não existe. Se tem uma coisa que eu sou um privilegiado, é de ver gente transformada. Eu sou privilegiado de ver gente transformada. Você vai começar a pedir para Deus: Deus, o princípio é eu ser tranquila? Deus, produz isso. Porque isso não existe em mim, mas o Senhor é capaz de produzir. Produz isto em mim. Amém?